você, lembrando de assuntos que nós já temos ouvido em outros momentos, mas que é importante para as nossas vidas, é importante para a nossa firmeza de fé, sempre sermos lembrados e estarmos convictos de tudo que está em volta, em torno do projeto redentor do nosso Deus. E sermos lembrados no dia de hoje como a morte do Senhor Jesus Cristo não foi um acaso, todos aqueles acontecimentos não foram casuais, mas na verdade todas as coisas e sobre a vida de Jesus, elas nada mais eram do que o cumprimento de tudo aquilo que estava no Velho Testamento e apontava então para o Cristo e para o Messias. Então, nós celebramos hoje a ressurreição do Salvador, a ressurreição de Jesus. Nós comemoramos e desejamos Feliz Páscoa, pensando nesse momento que é Páscoa, mas nós não celebramos a Páscoa como indicado no Velho Testamento, como foi dada aos hebreus, como foi observada pelos judeus. É Páscoa para nós cristãos, mas essa Páscoa ela tem muito menos a ver com símbolos e com rituais. A nossa Páscoa é Jesus Cristo, e Ele é então aquele a quem nós celebramos. E através da nossa mensagem hoje à noite, nós queremos então lembrar, partindo do princípio dessa figura do Velho Testamento, do Cordeiro, e como esse Cordeiro do Velho Testamento se revela no Novo Testamento. E como nós podemos então ver alguns paralelos e ver tudo o que aconteceu para o povo hebreu e como isso tinha reflexo direto para um povo que viria a crer em Jesus Cristo e seriam então chamados de cristãos. Nós celebramos a Páscoa não com os rituais, nós celebramos a Páscoa não com os elementos religiosos, nós celebramos a ressurreição de Jesus. O fato que dá então toda credibilidade e todo fundamento para a nossa fé, para a nossa caminhada cristã. Meu querido irmão, irmã, meu querido amigo, nós só estamos reunidos essa noite. Milhões de pessoas estão reunidas. Alguns começaram as suas reuniões mais cedo, alguns começaram juntamente conosco. Pelo mundo afora, pelo nosso Brasil, milhões de pessoas estão reunidas, cultuando a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que isso é possível? Porque Ele está vivo. Nós nos reunimos na presença de um Deus vivo, de um Senhor que está vivo. Se a cruz tivesse vencido Jesus, se o sepulcro tivesse prendido Jesus, se a história terminasse no sepulcro, não haveria razão, não haveria propósito, não tinha do porquê nós celebrarmos o nome dele nessa noite ou em qualquer outro momento. Se nós nos reunimos, se nós celebramos, se nós então temos comunhão, o temos por causa da ressurreição, porque houve uma ressurreição, porque Ele está vivo. Nós podemos celebrar, cantar, louvar e adorar o seu santo nome. É verdade, aquela notícia que foi dada lá no sepulcro, ela ainda ecoa e ela deve ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração. Ele está vivo, Ele está vivo. As palavras dele, do Senhor Jesus Cristo, devem ecoar nos nossos corações, nos nossos ouvidos. Eu sou a ressurreição e a vida.
abra em Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos desse texto e vamos ver então todas essas indicações que temos ali da instituição da Páscoa para os hebreus. E depois nós queremos fazer então fazer um paralelo, né, em relação à nossa fé cristã. Então, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1, nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Graças a Deus, então, pela sua palavra. Queridos, essa é, entre as conhecidas na Bíblia, uma das mais. História dos 10 mandamentos, a história de Moisés, a história do povo no Egito. É uma história, inclusive, ampla, né? Com muitos capítulos, por assim dizer. Mas até as pessoas mais desinformadas da Bíblia conhecem alguma coisa em relação a essa história. E os mais atentos conseguem até contar essa história de forma muito cronológica e muito precisa. Tanto já lemos, tanto já ouvimos, até já assistimos coisas referente a esse acontecimento. O povo está escravizado no Egito há anos.
E durante muitos anos, o povo esteve clamando por liberdade. Surge então Moisés, que surge na história como uma criança que é salva naquele momento em que todas as crianças, homens dos hebreus, estavam sendo mortos pelos egípcios. Aquela criança é salva, criada então no palácio de Faraó. Por causa de um incidente na vida de Moisés, mais tarde, quando ele já está adulto, e ele tira a vida de um soldado egípcio, ele foge para o deserto, tem uma temporada no deserto, até que ele tem um encontro com Deus, através daquela visão da sarça ardente. Deus fala com Moisés a partir dali e o direciona para voltar para o Egito, para então poder libertar o povo do jugo de Faraó. Durante essa empreitada que Moisés faz diante de Faraó, pedindo para que Faraó ouça a palavra de Deus e libere o povo, 10 pragas são então derramadas sobre o povo egípcio, inclusive humilhando os deuses egípcios. E a última praga, então, é o momento em que finalmente o povo deixará a terra do Egito e continuará a sua caminhada rumo à terra prometida. No capítulo 11 de Êxodo, está aí ao lado da página que nós lemos, no versículo 1 nós temos essa informação de que chegou o momento. É a última praga, é o último acontecimento. Haverá agora a libertação do povo. O povo deve se preparar. Então, no versículo 1 do capítulo 11, diz assim: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o Egito, e trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Então Moisés alerta a Faraó do que está por vir e prepara o povo para o momento do que vai acontecer. Para o povo do Egito, julgamento e condenação. Para o povo de Deus, para os hebreus, a libertação, o livramento do jugo, a liberdade, enfim. Mas existe então aqui algumas coisas que precisam serem feitas exatamente como Deus está dizendo para fazer, e isso é importante e eu posso colocar de forma aplicada para as nossas vidas nesse instante, de que nós só podemos obedecer a Deus do jeito de Deus, ao modo de Deus. Ninguém pode obedecer e ser fiel a Deus ao seu próprio jeito, ao seu próprio querer, da sua própria forma. Quando Deus diz que deve ser assim, quando Deus diz que é dessa maneira, qualquer homem ou mulher de qualquer época da história só tem uma condição, que é a de submeter-se ao direcionamento dado por Deus. E o texto que nós lemos tem a descrição daquilo que o povo hebreu deveria fazer como um preparo para então ser liberto. E é aqui que nós temos a instituição da Páscoa para os hebreus. Aquele momento então em que o anjo da morte passará pelo Egito. E naquela noite haverá a morte de todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Para o povo hebreu haverá livramento se eles então
se submeterem por fé àquilo que está sendo dito. E aqui, baseado no versículo 1 ao versículo 14, de onde nós lemos, nós temos aqui a presença de algumas figuras e o destaque da nossa mensagem é para a figura do Cordeiro. Como então é estipulado ali para as famílias hebreias. Eles então devem ter um cordeiro. E há algumas definições. Esse cordeiro, ele precisa ser macho. Esse cordeiro, ele precisa ser puro. Ele precisa ser sem defeito, ele precisa ser sem mácula. Ele deve ser guardado e ele deve ser então sacrificado. Ele deve ser morto. Precisará haver um derramamento de sangue. E esse sangue terá uma função especial e específica nesse processo. Esse cordeiro deve ser, então, a fonte de alimento para as famílias. E aí há uma descrição de como ele deve ser preparado, como ele deve ser comido. Não poderia ser cru nem cozido. Cru porque havia algumas outras nações que tinham essa prática e a forma de o povo hebreu se distinguir dos outros povos. Esse cordeiro, inclusive, não poderia ter os ossos quebrados. E isso segue-se com profecias no Salmo e com o momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E existem alguns elementos que acompanham então essa ceia. É interessante, né, que nessa época de Semana Santa, é claro que a coisa já mudou tanto, os valores já foram tão jogados fora, mas quando a gente ainda observa algumas coisas e segundo as tradições, as pessoas então fazem um grande banquete, né? Com peixe, com fartura de peixe, e essa classe mais alta tem a questão do bacalhau e tudo, e é almoço regado a peixe, a vinho e a tantas coisas, como uma celebração da Semana Santa. O que na verdade não tem fundamento nenhum, né? Não tem base nenhuma. Inclusive falta até mesmo a questão da piedade nesse período, né? Onde na verdade, por ser um tempo onde nós somos chamados a pensar nesse momento tão importante para a humanidade, que é o momento da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, seria uma época realmente de que as pessoas deveriam parar um pouco e na verdade entrarem em uma condição muito mais espiritual. Pois as pessoas sempre distorcem e sempre levam para o seu bel prazer, né? Para saciar os seus desejos. E veja que ao invés de doces, ao invés de chocolates, ao invés de sobremesas, os elementos que estão postos aqui para acompanhar o cordeiro são ervas amargas e pães sem fermentos. Ervas amargas para lembrar, para que sempre fosse lembrado os anos difíceis, os anos de escravidão, os anos de jugo, os anos de domínio sobre a mão do tão cruel Faraó. E os pães sem fermento, porque o fermento
sempre traz, e na Bíblia, a grande maioria das vezes que aparece o fermento, aparece nessa conotação de impureza ou de pecado. Então haveria ervas amargas para lembrar, porque é importante ser lembrado. Nós não precisamos viver do passado, mas não podemos esquecer das experiências que um dia já vivemos e passamos. E quando passamos por muitas lutas e recebemos o livramento de Deus, é muito bom que nós não esqueçamos de onde nós estávamos quando Ele nos estendeu a mão. Porque cada vez que nós lembramos da dureza que era viver sem Deus, sobre o jugo de um rei tão cruel como era Faraó, e aí nós temos o inimigo das nossas almas, o diabo, que representa bem essa figura, que pesa a sua mão, o seu domínio, o seu poder, trazendo muito sofrimento àqueles que estão sobre o seu domínio e fora do livramento dado por Deus. Vocês precisam comer as ervas amargas, porque é importante que sempre haja lembrança. É importante que os filhos de vocês saibam, que as outras gerações tenham conhecimento daquilo que aconteceu. E que haja pureza através do símbolo dos pães sem fermento, dos pães ávidos. Então, nós temos aqui toda essa figura. Havia um cordeiro que tinha uma representatividade. O que aquela figura daquele cordeiro poderia então nos direcionar para o futuro? Uma informação é que a ideia do cordeiro sem defeito, e como uma opção, era ter um cordeiro novo, né? Por isso que tem um cordeiro de 1 ano, porque eliminaria aí grandes possibilidades dessa questão da mancha e do defeito. E aí nós temos a colocação para os hebreus. Eu quero que você se detenha comigo de que nós estamos falando do episódio, dos fatos ocorridos ali para os hebreus. Eles deveriam preparar esse cordeiro. Eles deveriam então pegar o sangue desse cordeiro e pôr sobre os umbrais das suas portas, das suas casas, todos. Isso também, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me acompanha nesse momento, tem a ver com fé. A fé. Alguém poderia dizer, isso é bobagem. Alguém poderia dizer, eu mesmo não vou sujar a porta da minha casa com sangue. Alguém poderia então encontrar argumentos para dizer, eu quero ver se é assim mesmo. Veja que eles vão fazer por fé no que está sendo dito, mas o que está sendo dito por Deus. Eles estão pondo sua fé sob a palavra de Deus, sobre o direcionamento de Deus. Moisés é apenas o porta-voz. Eles escutam Moisés sabendo que Moisés está transmitindo o que Deus tem falado para ele. E é por fé que eles fazem isso. Porque como o escritor de Hebreus nos diz, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Então eles pegam, eles molham. Sábado nós falamos sobre o isopo, né? Sobre aquelas folhas que eram ali, que absorviam o líquido, que fazia a limpeza. Eles fazem esse trabalho com sopro, né? Eles colocam o sangue, então, nos umbrais da porta. E aí, à meia-noite, sem falha, não é profecia de homem, o anjo da morte passa sobre a terra do Egito. E as portas que têm o sangue
o anjo passa por cima e todo o Egito é ferido, inclusive a casa de Faraó. Mas nenhuma casa de um hebreu tem nenhum dano, exatamente por causa da obediência, exatamente por causa de quê? Repita aí comigo. Da obediência e de uma fé verdadeira no objeto certo sendo praticada. E ali há choro e pranto como nunca houve. Imagine uma nação sendo ferida e em cada casa de cada egípcio havia um morto. Não era o mais novo, era o primogênito. Ainda que esse primogênito tivesse agora 60 anos, ainda que esse primogênito tivesse 40 anos, ainda que esse primogênito fosse só um garoto, o primeiro filho da casa, o primogênito. Então em toda casa havia luto. O julgamento, o juízo de Deus sobre o Egito. E o povo, então, agora tem essa recomendação. Vocês devem fazer isso estando prontos, estando vestidos, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Estejam prontos para sair. Estejam prontos para andar e caminhar. Estejam prontos porque chegou o livramento. E aí é instituído essa festa, essa cerimônia passa a existir para os hebreus, para os judeus, como serão então denominados mais na frente, para o povo de Israel. Essa festa da Páscoa deve ser comemorada e celebrada uma vez por ano. Páscoa tem algumas definições, mas a mais conhecida é passagem, é libertação. E o povo deveria, durante as próximas gerações e todas as gerações, uma vez por ano, celebrar, lembrando de tudo que havia ocorrido. E o povo judeu, então, faz isso com muita seriedade. Uma das principais festas entre o povo é a festa da Páscoa, por causa da libertação em que eles tiveram. Ok. Até aqui nós temos o ponto relacionado aos hebreus. Eu queria lhe chamar para nós fazer um paralelo. E eu queria que você lembrasse das informações dadas até aqui, para que a gente fizesse um paralelo, para que eu e você possamos entender o que nós estamos celebrando hoje. E o que nós estamos celebrando hoje é algo tão maravilhoso. Na verdade, eu amo quando chega essa data e esses dias, porque me traz maiores reflexão. Mas é claro que um cristão está antenado com tudo isso todos os dias da sua vida. Isso aqui não é aquela conversinha do Dia das Mães, do Dia dos Pais, que a gente diz assim, na verdade, Dia das Mães é todos os dias. Dia das Mulheres é todos os dias. Não, a verdade da ressurreição é uma verdade diária. Se nós esquecermos da ressurreição, que fundamento, que base, que razão há da nossa fé? De fato, isso é vivido todos os dias, sim. Mas nós temos esse momento, talvez para que o nosso coração seja chamado. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se hoje você fez a leitura bíblica sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Todos os anos eu faço isso com os meninos. Fazia com a Sulamita e com a Esther, faço hoje com o Emanuel e com a Analícia. Lemos o texto, lembramos novamente da história. Ah, mas a gente já conhece, é momento de voltarmos, de aproveitarmos, nos deleitarmos na Escritura e ler todos os relatos novamente. Inclusive fazendo a leitura dos evangelhos. Como cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, trata as perspectivas e as informações que eles trazem sobre o maior de todos os acontecimentos. Eu não sei se você perdeu essa oportunidade, mas você que tem principalmente crianças em casa, meu irmão, minha irmã, não perca as oportunidades. Às vezes, nós acabamos trazendo os conceitos do mundo, né? E muitos cristãos acabam se envolvendo com o coelhinho e com o chocolate da Páscoa. E a Bíblia! E a verdade bíblica para os nossos filhos. E eles enxergarem o que de fato é, o que de fato aconteceu e o significado que isso tem para as nossas vidas. Oh, meu irmão, isso é maravilhoso demais para passar apenas como um dia qualquer. Ou como um dia de melhorarmos a nossa ceia, o nosso almoço, termos alguns elementos a mais por causa da época. Não é isso. Não. Então vamos fazer aqui um paralelo. A Páscoa dos hebreus, o seu sair do Egito. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. É o tema da nossa mensagem hoje, inclusive, né? O Cordeiro Pascal. Querido, se você pode, abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7. Se você não pode abrir nesse momento, escute então a leitura desse versículo. Paulo está tratando de alguns assuntos lá com a igreja de Corintos. Mas aqui, dentro do contexto daquilo que ele está tratando, ele então traz essa informação tão preciosa, que muda o cenário, que muda a perspectiva da celebração. 5 e 7. O que é que nos diz? Nos diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Aquele trocadilhozinho lá do fermento e do pecado. Ele está tratando de problemas lá na igreja. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, não com as velhas práticas, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Havia lá para os hebreus o Cordeiro? Sim ou não? Havia. A nossa Páscoa é Jesus. Ele é o nosso Redentor. Por mais que o Cordeiro no Egito para os hebreus fosse um fato real, não era apenas uma figura abstrata, era real. Mas ele era apenas um tipo, como o Velho Testamento é um tipo
que aponta para uma realidade futura. Aquele cordeiro para os hebreus tinha o seu valor, e durante todos os séculos passados, quando eles comemoraram e celebraram a Páscoa, tinha o seu valor. Mas na verdade, para nós, não é o cordeiro o animal, é o cordeiro de Deus, aquele que foi o sacrifício por nós. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Amém? Jesus, ele é o sacrifício definitivo. Eu vou mais uma vez citar um versículo que eu sei que é conhecido de vocês, e nós não vamos então folhear, a não ser que você queira fazer. Mas é João capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista está ali no seu ministério, quando ele está pregando, e então ele avista a Jesus, e ele faz uma declaração tão maravilhosa a respeito da pessoa de Jesus. Ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro. Eis aí o sacrifício definitivo. Eis aí a peça que não vai ser preciso ser reposta ano após ano. Eis aí o final de todos esses concertos. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício dado por Deus. E ele é totalmente suficiente, e ele é totalmente eficaz. Não se precisa mais repetir esses atos, essas cerimônias religiosas. Agora é uma condição espiritual. Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo. Ele é o sacrifício perfeito. Como é que deveria ser o cordeiro? Ele deveria ser macho, e ele deveria ser sem defeitos. Ele deveria ser sem defeitos, sem mácula. Vamos lá? Naquele texto que a gente ama, de Hebreus capítulo 4 e versículo 15. Hebreus capítulo 4 e versículo 15. Nos diz o quê? Nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não tem mancha. Esse cordeiro não tem ruga. Esse cordeiro, ele não tem mácula. Esse cordeiro é puro. Por favor, abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 19. 1 Pedro, versículo 1 e 19. E veja que maravilha da descrição de Pedro em relação a Jesus Cristo como cordeiro. 1 Pedro, capítulo 1, em versículo 19, nos diz assim, pegue a partir do 18. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Ele é o cordeiro, o nosso cordeiro pascal. Ele preenche os requisitos. Assim como lá no Egito, o povo hebreu precisava perceber e prestar atenção sobre os requisitos
que eram necessários para que fosse instituído ali a Páscoa. Jesus preenche os requisitos. Ele é nosso Cordeiro Pascal. Ele é nosso Cordeiro, nosso suficiente Salvador. Ele é sem mancha, sem mácula. Por isso ele pode ser o meu Salvador. Ninguém pode pagar a conta de ninguém devendo o mesmo tanto. Aquele que deve o mesmo tanto no cartório não pode limpar o nome do outro da sua culpa. Então só pode limpar o nome do outro da culpa aquele que não deve nada no cartório. Ah, glórias a Deus! O nosso Cordeiro Pascual, Jesus, ele é puro, ele é santo, ele é imaculado. Ele foi provado em todas as áreas, sofreu todas as tentações como eu e você, mas sem pecado, mas sem pecar. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 6. João descreve ali, lembrando de que o Cordeiro foi morto desde a fundação, antes da fundação do mundo. É mais complexo pensarmos aqui no Apocalipse. Mas uma coisa nós podemos afirmar: o projeto de redenção de Deus é algo que já vem da eternidade passada. O pecado não pegou Deus de surpresa e Deus não teve que providenciar um plano B para salvar a sua criação. Ele sempre teve o controle de todas as coisas nas suas mãos. Jesus morreu durante a Páscoa. Você sabe, então, que diversas vezes nós encontramos na Bíblia, inclusive Jesus com 12 anos, quando se perdeu dos seus pais e foi encontrado no templo conversando com os doutores. Que período era aquele? O que os pais de Jesus tinham ido fazer em Jerusalém? Celebrar a Páscoa. Jesus, ele é morto exatamente no período da Páscoa, quando o Cordeiro seria mais uma vez sacrificado, quando haveria todo aquele cerimonial. Jerusalém estava cheio, estava lotado, pessoas vindo de todas as regiões, se encaminhando para Jerusalém, para esse momento especial da vida do povo judeu. Iam sacrificar, iam fazer a ceia, iam relembrar tudo o que tinha acontecido lá. Hoje nós não fizemos a nossa exposição em Marcos, né? Mas vamos lá no nosso Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 12. Hoje a gente abriu uma exceção, né? Da nossa exposição em Marcos, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse momento especial. Então, Marcos 14 e 12. Quando a gente chegar lá novamente, a gente faz mais ênfase. Mas vamos lá. Marcos 14 e 12. Você vai procurando aí? Só um instante, as minhas folhas grudam um pouco mais. 14, 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comemorar a Páscoa? Estava ali, aquela última semana de Jesus. Era a semana, então, que pertencia às festividades
referente à Páscoa dos judeus. Eles estavam preparando. Era época de sacrificar o cordeiro. E o Senhor Jesus foi morto quando? Naquela sexta-feira. No dia, então, em que se sacrificava o cordeiro. E se você observar, nós temos as informações de que Jesus, então, morreu por volta de 3 horas da tarde. Horário exato, quando o cordeiro era imolado, morto. Há um sincronismo sobre os eventos. A Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia apresenta Jesus. E nós temos aqui mais uma vez as credenciais dele como sendo Salvador do mundo. Abra um parênteses. Aguente aí um pouquinho. Comentei isso ontem na nossa escola bíblica. O momento que nós passamos é muito difícil com essa questão da pandemia. Mortes e mais mortes, mortes e mais mortes. Então nunca se pensou e nunca se precisou de saúde como precisamos nos nossos dias. E é legítimo, todas as vezes que alguém comenta e diz assim, como é que tá? Tá tudo bem. A gente ter saúde é o que importa, né? Importante é ter saúde. E esses dias eu precisei estar em Sobral com o Felipe Emanuel, exatamente em hospitais. E em um momento com uma senhora muito piedosa, muito e cheia de boas motivações no coração. E em meio à nossa conversa ela disse, meu filho, porque a coisa que nós mais precisamos é de saúde. E ela está certa em parte, mas ela está errada. Porque a coisa que nós mais precisamos não é de saúde, é bom ter saúde e que todos tenham. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos na nossa nação e sara o nosso povo, que o povo tenha saúde, mas não é o que nós mais precisamos. Assim como o dinheiro não é o que nós mais precisamos. E tantas outras coisas que julgamos ser importante não é o que mais precisamos. O que nós mais precisamos, o que o mundo precisa é de Jesus, o Salvador. É da salvação em Jesus Cristo. É disso que nós precisamos. Se não tivermos saúde, mas tivermos Jesus, ok. Mas se tivermos saúde e não tivermos Jesus, dislike. Para baixo. Saúde sem Jesus, eu prefiro Jesus sem saúde. E se puder ser os dois, melhor ainda. Jesus e saúde aí. Festa. Mas a coisa mais importante é Jesus, o Salvador. Meus irmãos, vamos nós. Ele morreu durante a Páscoa. Há um sincronismo tão grande. O sangue de Jesus é eficaz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, nos diz o livro de Hebreus. Nós não precisamos, sim, colocar sangue nas portas da nossa casa. Não. A nossa fé não é uma fé de superstição, ou deveria não ser. Porque eu tenho medo de alguém aparecer aí nos Facebook da vida, mandando os crentes jogar sangue nas portas, porque o anjo da morte vai passar no dia tal, e aí os crentes ficam tudo perturbados. Meu irmão, não me mate de vergonha não, eu ia dar uma palavra sobre isso essa semana, não deu. Os crentes escutando besterol, e crentes vivendo de superstição, preferem dar ouvido a qualquer coisa que alguém diga do que ir procurar na Bíblia para ter certeza de que não pode ser desse jeito.
Eu tenho medo de que uma pessoa diga assim, ei, vocês, os crentes, bote sal na porta da casa de vocês e eu me deparar com um monte de irmão colocando sal nas suas portas. Deixe de ser supersticioso. Deixe de ter superstição. Não tem mais elemento, não tem mais essas coisas. Só tem Jesus. Ele é único e suficiente. O sangue dele já foi derramado. Na cruz ele verteu o seu sangue. E vertendo o seu sangue, ele nos comprou, nos redimiu, nos lavou, nos limpou completamente. É por fé. O seu sangue é eficaz. Para os hebreus houve a necessidade de colocar nos seus umbrais, das suas portas, mas para nós esse sangue foi aspergido no nosso coração. A limpeza feita no nosso coração. Por favor, nós estamos quase concluindo. Eu sei que você não está apressado, nem eu preciso lhe dar justificativa. Mas abra aí em Hebreus 9, versículo 12 a 14. 9, 12 a 14. Pode ser a partir do 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Sangue de Jesus, eficaz, um único sacrifício, um sacrifício definitivo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Então, assim como os hebreus celebravam a Páscoa, como os judeus celebravam a Páscoa, nós não celebramos a Páscoa dos judeus. Nós celebramos a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã é Cristo. E de que forma nós celebramos? Lembre-se de que eles deveriam fazer isso em memória, em lembrança. Jesus então nos diz, estando com seus discípulos, partindo o pão, partindo o vinho, ele faz a recomendação de que eles deveriam repetir isso novamente. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 11 e advertindo a igreja sobre a forma correta de então fazer a ceia, lembra também de que deveria ser feito, nós deveríamos cear em memória de Cristo, de tudo aquilo que ele passou, como a sua vida foi entregue por amor de nós. Então entenda que nós comemoramos e celebramos através da comunhão da Santa Ceia. Por isso que é importante, meu querido, reconcilie-se com Deus, volte para a igreja. Meu irmão, você que está indo à igreja, não tenha um relacionamento com Deus frio, fajuto.
um relacionamento qualquer, como se você tivesse com alguém. Não. Um relacionamento sério. Celebrar a ceia do Senhor. Eu tenho dito na nossa igreja aqui em Pires Ferreira, ainda não pude dizer com tanta evidência por causa dos tempos, que a Santa Ceia não pode ser uma coisa qualquer, feita de qualquer maneira, feita às pressas. É uma celebração, é uma comemoração, é uma lembrança de uma verdade das nossas vidas, nas nossas vidas. Jesus morreu, seu corpo foi transpassado, seu corpo foi moído. Deus se agradou de moer o seu Filho. Jesus Cristo nos diz lá em João capítulo 10, no capítulo 6, de que Ele dá, tanto no capítulo 6 como no capítulo 10, de que Ele dá a sua vida voluntariamente. Ele deu de forma espontânea. Ele esteve na cruz e aquilo foi tão cruel. Ele esteve no sepulcro, mas Ele ressuscitou e essa é a nossa grande alegria. Concluo, irmãos, só lhe lembrando que a ressurreição é o fundamento da nossa fé e é a vitória final. A ressurreição é um fato indiscutível. Jesus ressuscitou, apareceu às mulheres, apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, apareceu aos seus discípulos com as portas fechadas, aos 10, depois aparece aos 11, quando Tomé está novamente ali e a sua incredulidade é confrontada. Por favor, nosso último texto, abra em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, ao qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes as palavras tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por mim, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Vá até o versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. É fato a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 54, a partir do versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, ele vive, eu posso crer no amanhã, ele venceu o nosso maior inimigo, a morte, ainda que eu morra, ainda que alguém morra, se credes, verá a vida, terá a vida eterna. Oh, meu irmão, que alegria podermos celebrar a nossa Páscoa, a ressurreição do nosso Salvador. Que isso seja uma verdade no nosso coração, não apenas por uma data do calendário ou por rituais religiosos, mas seja a alegria plena do nosso coração. Se você já conhece ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, meu querido, se agarre ainda mais, com mais força e determinação. Se você está distante dos caminhos do Senhor, volte-se. Os sinais estão postos. É tempo de arrependimento e de quebrantamento. Se você tem um relacionamento amistoso com o Senhor Jesus Cristo, assuma definitivamente esse compromisso em viver com Ele. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Autor da Minha Fé, e aí voltamos para encerrar o tempo. Vá deixando aí alguma mensagem. Se você acha que essa mensagem pode abençoar alguma vida, compartilhe depois do culto com os seus contatos, com os seus amigos, com os seus grupos. Não, deu bug. Certo. Eu volto? Pode voltar. Tá lento. Tá Certo. lento. Amém. Graças a Deus. Não foi possível vincular o louvor que fala sobre o autor da nossa fé com o grupo Logos, um louvor tão gostoso. Eu vou colocar esse louvor no grupo da igreja, tá bom? Para você ouvir. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Glórias, glórias ao autor da minha fé. É esse louvor. Vamos orar, meus irmãos. Queridos, a gente está aí nesse momento da questão dos cultos presenciais. Então, durante a semana, esteja sempre atento ao grupo da igreja, que eu vou, então, colocando os comunicados. Irmãos, estejamos orando pelos outros, tá bom? Há motivo de oração sempre. Eu quero agradecer mais uma vez pelas suas orações e pelas suas manifestações de carinho, pelo momentozinho ali que a gente passou de maior dificuldade essa semana em relação ao incidente aí com o Emanuel. Tá tudo bem, tá tudo legalzão e Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Vamos orar? Vamos orar? Vamos mesmo, né? Ó Pai Santo, Deus eterno, Senhor, como é gostoso, Senhor, dá vontade de não sair da Tua presença, Senhor, juntamente com os meus irmãos, de ficar horas por horas, ó Pai, adorando, Senhor, sentindo a Tua presença, ó Deus, entregando cada vez mais o nosso ser e o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque ao longo da história, ó Deus, essa verdade da Páscoa cristã tem se revelado na vida de tantas pessoas. Quantas pessoas têm saído do mundo de trevas, dominado por Satanás, e sido libertos por Jesus Cristo, e têm tido uma vida transformada. Israel caminhava para uma terra prometida, onde eles ainda tiveram que lutar por essa terra. E nós caminhamos para o nosso lar celestial, onde um dia nos encontraremos com o Senhor. Não há mais lutas a serem travadas, há só bênçãos a serem desfrutadas. Muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado. Eu te louvo, Deus, porque a cada dia eu reconheço que essa salvação, ela não é por merecimento. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu não sei como explicar,
Eu não tenho palavras para explicar como a tua graça me alcançou. Eu não mereço, Pai. A tua graça me alcançou, então eu me rendo diante de ti. Senhor, te louvo pela igreja do Senhor Jesus Cristo, no mundo, no Brasil. Ó Deus, no nosso estado, aqui na nossa cidade de Pires Ferreira. A igreja que não tem placa, que não tem nome, mas que é constituída de verdadeiros crentes, de verdadeiros adoradores, de corações totalmente, Senhor, arrebatados por Ti. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, usa, Senhor. Nos faz, Senhor, saber que nós precisamos Te servir com gratidão. Abençoa cada lar e nos dá uma noite de paz. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe. Um beijo muito grande no coração. Durante a semana a gente vai comunicando os nossos trabalhos. Você que pela primeira vez está conosco, esteve conosco, fique à vontade em nos procurar, se você é aqui da região, Igreja Cristã Evangélica Monte Sião, em Pires Ferreira, aqui no bairro Marrocos. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.